E aí, galera, beleza? Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre estruturas condicionais, tá? E operadores lógicos. Uma estrutura condicional é uma estrutura de controle de fluxo, né? Por enquanto, a gente viu aqui que o nosso código ele se repete indeterminadamente enquanto a placa está ligada, né? Se você iniciar a simulação, você vai ver que o LED pisca indeterminadamente, porque é isso que está escrito aqui. LED aceso, espera um tempo. LED apagado, espera um tempo. Chegou no final, ele repete, né? É isso que o loop faz para você. Repete indeterminadamente. A estrutura condicional, ela permite que uma parte do seu código seja executada caso uma condição seja verdadeira. Então ele faz um teste para verificar se aquela condição é verdadeira. Se for, ele executa, se não, ele passa reto. E aí você pode usar quantas dessas você quiser, né? Isso é ilimitado. Para a gente usar essa estrutura condicional, vou apagar aqui esse código. Opa, parar a simulação. Vou apagar esse código. Eu vou apagar esse código. Nós vamos voltar aqui. Agora nós vamos usar aquela placa de ensaio pequena. Nós vamos adicionar aqui um botão. Clica no botão. Coloca ele aqui. Tá? E aí o que a gente precisa antes de escrever o código? Vamos chegar perto aqui. Aqui desse lado da placa nós temos esses pinos, eles são os pinos de alimentação, né? Então você tem que ver em entrada de tensão, você pode alimentar a placa por esse pino. Você tem 2 GNDs, né? 2 terras. Aqui você pode utilizar para alimentar circuitos externos. Aqui você tem uns 5 volts, também você pode utilizar para alimentar circuitos externos. E esse 3V3 são 3,3 volts. Tem alguns circuitos que você vai utilizar que utilizam essa tensão aqui, né, mais específica. O reset é a mesma coisa que esse botão. Se você levar ele para o ground, você reinicia a placa, então ela começa de novo o ciclo. E o IOREF é a tensão de referência aqui, né, caso você queira usar uma tensão de referência que é diferente dos 5 volts que a placa funciona. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um fio, é só você clicar lá dentro, né, vai ficar vermelhinho. Pegar um fio, levar aqui da placa até esse pino aqui, que está dizendo menos. Detalhe, né, como que isso funciona. Isso aqui é uma simulação ideal da vida real, né? Então, numa protoboard, esses pinos aqui de alimentação, eles são interligados dessa forma. Tá vendo que ele ficou verdinho? Então, todos os pinos dessa linha aqui horizontal, eles estão ligados. Quer dizer que quando eu coloquei o ground aqui, toda essa linha se tornou ground. Tá? Deixa eu melhorar aqui o nosso desenho. E a mesma coisa serve para essa linha vermelha. Se você ligar os 5 volts aqui, toda essa linha vai virar 5 volts. Isso serve para você ir alimentando os circuitos que você monta nessa placa, né? Aqui, essas colunas, né, nomeadas de A, B, C, D, E, elas funcionam da seguinte forma. Essas linhas, né, nomeadas de A, B, C, D, E, F até J, é da seguinte forma. Cada coluna dessa aqui, que é enumerada de 1 a 30, é interligada. Então, a 1 desse lado aqui é interligada. Tá vendo? Quando você põe o mouse, fica tudo verde. Quer dizer que qualquer coisa que você ligar aqui vai estar né, conectada nesse pino do terminal aqui do botão, 1B. Desse outro lado a mesma coisa. Do A até o E é uma conexão só. Então qualquer coisa que você ligar aqui vai estar ligada com esse terminal 1A. E assim sucessivamente, né? Então aqui é uma linha inteira conectada. Aqui são essas colunas que são conectadas. E aqui no meio você tem um separador, né? Porque você pode usar CIs também. Vamos ver se ele tem aqui. Componentes, desculpa.
Aqui, por exemplo, um circuito integrado desse. Quer dizer que você está com esses pinos aqui desse lado isolado desse, né? Senão você não conseguiria fazer funcionar. Como que nós vamos fazer a ligação aqui? Um lado desse botão nós vamos ligar no ground mesmo. O outro lado do botão, então aqui eu liguei, ó, a coluna 3, né, no ground, que é esse lado aqui. Esse lado do botão, nós vamos ligar no pino 2. Você pode usar o pino que você quiser, tá? Eu tô só por ser mais próximo aqui, né? Isso vai depender do projeto que você estiver fazendo. Vou mudar a cor aqui do fio. Agora no código, então a gente vai ter a seguinte configuração aqui, né? Eu quero que quando o botão seja apertado, o LED acende. Nós vamos lá no código e nós vamos fazer uma alteração nele aqui. Então eu tenho o int LED é o pino 10, tempo é 100, nós não vamos precisar mais desse tempo. Não, vamos precisar. Vou deixar aqui, depois nós vamos entender por quê. Vou pôr aqui bot igual a 2, vírgula. Então, eu declarei uma nova variável que armazena o valor 2, que vai ser para a gente usar como para a gente usar o nosso botão. Aqui dentro do setup, você vai dar um enter. Na próxima linha você vai escrever pin mode, da mesma forma lá, né? Pin com letra minúscula, M maiúsculo, resto minúsculo. Abre parênteses. Bot input underline pull up. Por que eu escrevi isso? Essa palavra aqui, essa expressão input pull up, significa que esse pino vai estar configurado como entrada e o nível dele já vai ser 5 volts. Né? Isso facilita a nossa vida aqui na hora de usar um botão, porque aí você só precisa ligar ele no ground. Aqui dentro, a placa, o microcontrolador tem um resistor interno que é ligado no 5 volts, se você definir esse input pull up. Então, você já está com tudo certo aqui para você, se você precisar aterrar esse pino para enviar um sinal para a placa, né? É só ligar no ground, você não precisa de resistor externo, de mais nada, só do botão. Se você usar aqui só input, o pino vai trabalhar como uma entrada, e aí você pode definir se você quer usar essa entrada como alta ou baixa. Então você liga ela através de uma resistência nos 5 volts, ele vai ser uma entrada de nível alto. E aí você tem que aterrar ela para ele entender que houve diferença, né? Ou você pode ligar ele no ground e com uma resistência você ligar 5 volts. E aí você faz com que a placa funcione do contrário. Se a entrada for alta, né? Nós vamos usar aqui essa palavrinha input pull up porque facilita a nossa vida. Configura o pino como entrada de nível alto. Tá? Aqui dentro do loop nós vamos criar uma variável que vai se chamar ebot. Ela vai servir para armazenar o estado que o botão se encontra. Quando a gente começar aqui, ele vai estar no estado alto, né? Porque a gente já definiu que ele é um pull up, ele vai estar em 5 volts. Mas aí nós vamos fazer a leitura disso. O Arduino vai ler para nós constantemente qual o estado desse botão e vai armazenar nessa variável. Então você vai fazer assim, ebot igual ebot igual digital read bot. Então, antes nós tínhamos digital write, que escreve numa saída digital. Digital read é a função inversa, ela lê numa entrada digital. Você não precisa dar tantos espaços assim, você pode fazer tudo colado, tá? Mas é porque eu acho que fica mais bonito, mais fácil de entender.
mais organizado. Aqui nós vamos escrever if, abrir e fechar parênteses. If é uma palavra em inglês que significa se, né? Então essa é a nossa estrutura condicional. O if testa uma condição que a gente vai escrever aqui dentro desses parênteses. Se ela for verdadeira, ele vai executar o código dentro do bloco. Se for falso, ele vai passar reto, né? Então a gente vai colocar assim, se ebot igual a zero, igual a zero, veja bem, ó, aqui nós escrevemos ebot igual digital read. O que isso significa? Significa que essa variável, ela recebe esse valor. Então, um sinal de igual é um sinal de atribuição de valor, tá? Igual a gente fez aqui, LED igual a 10, bot igual a 2, tempo igual a 100. Igual é um sinal de comparação. Ebot é igual a zero, é isso que significa, né? Então, aqui é como se fosse uma pergunta, né? Aqui ele atribui valores, aqui ele compara. Por que eu quero saber se é igual a zero? Porque normalmente, pela configuração que a gente fez, o valor dele vai ser 1. Quando o Arduino chegar aqui, se o botão não estiver pressionado, ebot igual digital read bot, ele vai ser 1, porque aqui vai ter 5 volts. Se você pressionar esse botão, você vai ligar esse pino direto no ground, então ele vai deixar de ser 5 volts e vai passar por um potencial 0. Então, se for igual a 0, quer dizer que o botão foi pressionado. Você dá Enter aqui, abre chave, e nós vamos colocar digital write LED high. Aqui nós vamos colocar delay tempo, porque senão a gente não vai conseguir ver o botão aceso, né? Ele é tão rápido que ele não vai dar tempo da gente ver, né? Não, melhor. Vou deixar sem o delay aqui para a gente ver o que acontece. E aqui fora eu vou escrever digital write LED low. Então, se o estado do botão for igual a 0, ele vai acender o LED. E depois ele vai apagar de novo, né? Vamos testar o nosso código aqui. Ele não funciona da forma que a gente espera, né? Por quê? Porque tudo isso aqui está acontecendo muito rápido. E aí a gente precisa colocar um delay aqui dentro. Então ele vai esperar esse tempinho aqui por 500. E aí ele vai apagar de novo o LED. Então o LED está apagado, né? Quer dizer, ele chega aqui e ele faz o digital read, bot, e aí ele vai ver que é 1. Então ele não entra nessa estrutura, ele só executa. Quando ele chega aqui, ebot é igual a 0, não, ele retorna falso, né? Então ele vai executar essa linha de código e vai repetir o loop. Se a gente apertar o botão, o LED acende, fica um tempo aceso. Aqui o nosso tempo está bem lento, né? E aí ele apaga novamente e fica aguardando a gente pressionar novamente o botão. Aí ele acende, mesma coisa, depois de um tempo ele apaga. Bom, além de fazer o nosso LED ficar aceso um tempo para a gente conseguir ver o que está acontecendo, né? Esse delay aqui ele serve para uma função que é chamada de debounce, né? Se você pesquisar aqui,
Tem a referência oficial aqui do Arduino, né? Talvez tenha em português. O que significa, né? Quando você pressiona esse botão, ele gera ruído, tá? Porque os contatos elétricos no mundo real eles não são perfeitos. Então ele pode causar falsos acionamentos. Então a placa espera um tempo para continuar o código. A solução oficial deles é um pouco mais elegante, né? Mas eu não quero entrar nesse detalhe agora, porque ela exige umas funções aqui que a gente não falou ainda, né? Mas resumindo, né? Ela conta o tempo desde do último acionamento para saber se foi um ruído ou se foi um acionamento de verdade. Mas para nós isso aqui é o suficiente por enquanto. Vamos editar o nosso circuito e a gente adicionar mais condições, né, no nosso código. Então eu vou copiar aqui o botão. Nós vamos usar 3 botões. E a mesma configuração, tá? Um lado vai ser ligado ao terra da placa, tá? E aí o outro você vai escolher um pino, né? Eu vou fazer na sequência. Então a gente tem o primeiro botão no pino 2. O segundo vai ser no pino 3. E o terceiro vai ser no pino 4. Eu vou mudar a cor aqui. Azul. No nosso código a gente vai declarar mais variáveis, né? Eu vou alterar o nome aqui dessa para B1. B2 igual a 3. B3 igual a 4. Certinho. Ah, Gabriel, você podia estar copiando o código, né? Por que você não copia? Tão pouca coisa, né? Se a gente não ficar escrevendo e toda vez a gente acaba esquecendo. Então é bom para você treinar a sua cabeça, né? Como faz tal coisa? Pô, esqueci, né? Porque eu estava sempre copiando. Aí quando você tiver em códigos mais complicados, ou quando você for pegar códigos da internet, você pode copiar, é claro, né? Mas é sempre bom dar uma estudadinha, tentar entender o que está acontecendo. Então aqui eu fiz, né, a mesma passo para todo mundo, configurei esses pinos 3 e 4 como entradas também, pull-up, quer dizer que elas estão ligadas nos 5 volts. E aí aqui a gente vai fazer vou mudar esse LED aqui de lugar de novo. E aí, rapaz? Uma coisa que eu sempre esqueço, né? Se você tiver com o código aberto, você não consegue editar aqui o circuito. Aí você vai acabar deletando as coisas que você não quer. Então eu vou fazer adicionar outros LEDs aqui. Por um azul. A resistência o mesmo valor. Um amarelo. E usar a sequência ali também de pinos. Aí todo mundo tem que ser conectado no ground, você pode ligar aqui no LED vermelho mesmo, na perninha do LED vermelho, que é a mesma coisa, tá?
E daí nós vamos fazer o seguinte. Tem que declarar esses pinos também, né? Eu vou mudar o nome dele aqui para L1. Que é praticamente imperceptível a diferença do L e do 1, mas não é 11 que está escrito, tá? É L1. Parece que está escrito 11 igual a 11, 12 igual a 12, 13 igual a 13, tá? Mas não é isso. Na verdade, eu quero alterar aqui. E aí, essa variável aqui nós podemos escrever ela lá fora também, né? Porque senão toda vez que ele chegar aqui ele vai criar a variável de novo, sobrescrever, não tem necessidade disso. Então, por EB1, EB2, EB3. Então, o estado de cada LED. A partir daqui você já deve imaginar para onde que nós estamos indo, né? Agora eu vou copiar. Então, e aí no final a gente apaga todo mundo. A gente iniciar a nossa simulação. Cometi algum erro aqui, não estou sabendo o que é, vamos ver. Eu falei que ia mostrar para vocês o erro, né? Vamos lá, na função void loop, né? Erro EB2 não foi declarado nesse escopo. Por quê? Porque eu escrevi com letra minúscula e aqui eu escrevi com letra maiúscula, tá vendo? Então, eu estou querendo usar uma variável que não existe, ó. EB2 não existe. É dessa forma que eu escrevi. Eu vou alterar aqui, que eu queria escrever com letras maiúsculas. EB3, só isso que é o nosso erro aqui. Então, close, iniciar simulação. Se tudo estiver certo, né? Se você apertar o botão 1, não, peraí. Ai, amiguinhos, desculpe, peraí, só eu... faltou um pedaço aqui. Então tem que ler os estados de todos os botões, né? Vamos lá, iniciar a simulação. Bom, gente, então se a gente iniciar aqui a simulação do nosso código, né? Vamos ver o que acontece. Botão 1, liga o LED 1. Botão 2, liga o LED 2. Apesar de que quase não dá para ver o azul. O botão 3, liga o LED 3. Então a gente criou aqui três estruturas de condição. Se EB1 igual a 0, acende o LED 1. Se EB2 igual a 0, acende o LED 2. Se EB3 for igual a 0, acende o LED 3, né? Bom, agora nós vamos experimentar aqui com operadores lógicos. Eu vou fazer mais um conjunto de variáveis para tratar do estado do LED. Então, EL1, EL2 e EL3. Agora,
nós não vamos mais escrever high e low, né? Nós vamos escrever a variável, como nós tínhamos falado antes. Então, começando aqui, a variável vale 0. Se nós mudarmos aqui, aliás, eu vou mudar todo esse código, menos essa parte. Então, faz a leitura do botão, né? Vamos fazer o primeiro teste. If EB1 igual a 0, você pode fazer dessa forma também, né? Coloca a chave aqui. Ele entende a mesma coisa. O importante é abrir e fechar as chaves, tá? If EB1 igual a 0, nós vamos ter nós vamos fazer o seguinte: EL1 igual exclamação EL1, vírgula. Fecha a chave. O que significa essa exclamação? Essa exclamação é um operador lógico. O cachorro não para de latir, gente. Ele significa não. Então ele inverte o valor. Nós começamos aqui com EL1 igual a 0. Se eu apertar o botão, vou dar um delay aqui dentro, né? Para fazer essa função aqui do debounce, que nós vamos estudar depois de uma forma mais sofisticada. Se eu apertar o botão, então ele vai inverter. EL1 recebe o inverso de EL1, é isso que significa essa exclamação, tá? E aí aqui fora nós vamos fazer assim, digital write LED1 EL1. Iniciar a simulação. Tá vendo? Veja que eu fiz o exemplo só para um LED, tá? Mas depois a gente faz para os outros. É só para a gente ver o que acontece aqui. Então, você inicia a simulação, o LED está apagado, porque eu determinei no começo aqui, eu declarei a variável e atribuí para ela o valor de 0. Então, ele lê aqui, estado do botão 1. Se ele não está pressionado, o estado do botão 1 vai ser 1. Então, essa condição aqui é falsa. Ele está escrevendo aqui, digital write, o estado do LED 1 é 0. Vamos apertar o botão. O LED acendeu. Teve um pequeno atraso aqui, né, porque a gente colocou um delay aqui dentro. Se você não colocar esse delay, ele vai ler várias vezes a mesma pressionada no botão, porque o tempo que você leva para apertar e soltar o botão é bem maior do que o tempo que ele leva para repetir o código. Então agora o LED está aceso indeterminadamente, né, até que a gente pressione o botão novamente. Está vendo que está apagando aqui lentamente, né? Os outros botões não devem fazer nada, porque nós não programamos nada para eles. Então apertou, acende. Pressionou novamente, apaga. Olha que legal, agora o nosso LED ele não fica mais aceso por um determinado tempo. Você acende, você apaga o seu LED.